E a Euronews publicou uma matéria que está gerando já uma celeuma, né, uma discussão interna da União Europeia. Dava para se imaginar que isso iria acontecer, tá? A Kaja Kallas, que é a diplomata da União Europeia, que é da Estônia, né? Kallas que é quem vem fazendo todo esse trâmite e espalhando aos ventos, aos quatro ventos por aí, dizendo que a União Europeia vai injetar na Ucrânia cerca de 20 bilhões de euros. Qual é a bronca nisso tudo? É que os líderes fizeram meio que da boca para fora essa promessa, dizendo que estava tudo bem, de que iriam montar um tipo de playbook, né? Um livro com passo a passo de tudo aquilo que seria programado de enviar e tudo mais. Só que começou a surgir algumas divergências, tá? Basicamente, 6 países estão começando a divergirem, tá? E você vai tentar entender, você vai começar a entender agora nesse vídeo. Vamos lá. O que que acontece? Essa divergência desses 20 bilhões, que teoricamente seria já agora para março, provavelmente lá para 6 de março seria começado a liberar, começa a surgir um problemaço, que é o seguinte: primeiro, 4 países da União Europeia são contra o maior pacote de ajuda, eles não querem que seja um valor tão alto de 20 bilhões. Itália, Portugal, Espanha e Hungria. Cada um tem seus motivos. Por exemplo, Portugal, inclusive, é um dos países que estão abaixo do valor mínimo, por exemplo, empregado na OTAN. Portugal tem seus problemas, né? Seus sérios problemas econômicos, que, graças aos brasileiros e outros imigrantes, têm ajudado a dar uma alavancada e a economia não está tão ruim por isso. Tem o caso da Itália, que já tem uma aproximação pró-direita, mais próxima a Trump e etc, etc, que também tem as questões econômicas que envolvem, que é importante, e que está pensando duas vezes se vale a pena ou não. Junto a esse time tem o caso da Espanha, que uma curiosidade, não é que a Espanha não queira ajudar, a Espanha ajuda. E recentemente lançou um pacote, só que aí começaram a pensar, poxa vida, nós fizemos das tripas coração, como dizem, né? Lançamos essa ajuda à Ucrânia, que vai ser um reembolso ao longo de alguns anos, vai ser desembolsado, né? E aí vem, mas essa outra ajuda agora, só agora de imediato, 20 bilhões, tirada da União Europeia, não, esse dinheiro poderia ser empregado melhor em outras estruturas. E tem o caso da Hungria, que é totalmente contra, porque não acha viável. Tem toda aquela questão que você já deve acompanhar aqui o canal, que sabe que envolve questões relacionadas ao gás, enfim. O pessoal da Hungria não está nada satisfeito. Aí, então, de uma certa forma, Itália, Portugal e Espanha estão pressionando tudo isso, toda essa Kallas, no caso, né, que é a diplomata da União Europeia. E os demais países, né, tá pressionando para quê? O que é que aconteça? Para que esse dinheiro não seja os 20 bilhões de euro mesmo, né, tirado, dividido para cada país, desembolsar. Vendo aqui a matéria da Euronews, a ideia seria emitir eurobonds especiais ou excluir gastos com defesa ao calcular. Ou seja, querem fazer uma mágica matemática, puxar de lá, puxar de cá, e que, de certa forma, a própria população indiretamente termine pagando, mas que saia dessa questão financeira atual do país, né, de cada país. Eles querem fazer uma mágica eh, contábil para funcionar. Já por outro lado, a Hungria, como eu falei, que é 100% contra mesmo, tá? Em compensação, existem 2 países, você vai se surpreender agora com esses 2 países, que estão atrasando na resposta desses 20 bilhões. Alemanha e França. A Alemanha, de uma certa forma, é até compreensível. Ainda o primeiro-ministro é o Olaf Scholz, tá? Então tem algumas decisões que o dito congresso lá alemão, né, não querem aprovar, não querem liberar de imediato, querem esperar que Merz, quando assumir ele, de fato é que passa a resolver essas questões. Então a Alemanha vive esse período de transição que precisa aguardar um pouco mais
para se ter certeza do que vai acontecer e tudo mais. Do lado francês é pressão mesmo interna, porque o pessoal acha que parte desse dinheiro poderia ser empregado em questões militares internas. Os franceses é um dos que mais reclamam contra isso, a oposição, assim como a oposição do Reino Unido, tá? Então tá aí o impasse em que nem os próprios europeus conseguem se unir, assim como Trump tem falado, tá? Então nem eles estão conseguindo decidir o que é para ser feito, como, onde, porque há uma preocupação muito forte por parte dos europeus, de uma forma geral, sobre tudo que está acontecendo nesse conflito. Perceberam que não estavam preparados para uma guerra de fato. Pensavam uma coisa sobre a Rússia e a Rússia se mostrou outra bem diferente. E aí, por conta disso, muitos dentro da Europa estão pensando mais fortemente em se proteger, em criar sistemas antimísseis, em fazer toda uma proteção contra essa questão, mudar treinamentos, tá? Vários países estão mudando sua forma de treinar, a sua chamada doutrina, estão incluindo inclusive os drones. Existem vários tipos de drones novos que estão sendo criados, desenvolvidos, e perceberam, por exemplo, os franceses perceberam que o uso dos seus obuseiros, os Caesars, por exemplo, são obuseiros que precisam ser refeitos. A estratégia, quando eles fazem uma saraivada de tiros, né, de uma sequência de tiros, depois ele praticamente fica inoperante, tem que esperar esfriar para poder fazer a nova. Ou seja, dependendo da situação, ele pode se entregar a posição dele antes de destruir o alvo. Tem problemas também relacionados a transporte mesmo, em local mais enlamaçado, com muita lama, né? Com lamaçal e tudo mais. E tudo isso foi descobrindo no confronto agora entre Rússia e Ucrânia. Então, os países precisam rever sua doutrina. E a partir do momento que eles injetam esses 20 bilhões, eles param e pensam, poxa vida, esses 20 bilhões poderia até talvez ir em ajuda para a Ucrânia, mas de forma diferente, como no caso aí de Itália, Portugal e Espanha, pensando, olha, nós precisamos rever essa questão contábil, de onde é que vai vir o dinheiro, e parte disso ser em forma de eurobonds, né, de títulos públicos, para que o euro, a zona do euro, de uma certa forma, é que termine comprando esses títulos e bancando a guerra. É uma forma indireta. E no caso, França e Alemanha, porque vivem uma série de impasses. A Alemanha, que é até interessante perceber isso, mas a França tem outras preocupações. A França que quer tomar a dianteira, tá? A França quer tomar a dianteira, tirar a Alemanha de circulação e tomar a dianteira nas questões para ser discutidas e analisadas. Até então, de uma certa forma, era Grã-Bretanha junto com a Alemanha. Depois que a Grã-Bretanha saiu da União Europeia, então a França quer se posicionar melhor, mais fortemente e tudo. Só que esbarra em todas essas questões financeiras. Não é só chegar feito Kala, né, da Kaja Kallas, que é lá da Estônia, chegar e vamos nos reunir, vamos passar agora a fazer a vaquinha. Não é assim tão simples, não é tão fácil assim como parece. Mas é isso, os europeus primeiro precisam decidir o que rumo eles querem tomar. Detalhe, precisa ser por unanimidade, tá? Não pode ser alguém ficar contra, tem que ser unânime a decisão. Vamos ver se eles conseguem chegar em algum lugar.